No Mental Ray, a gente tem uma questão com o vidro que a gente tem que ficar muito atento, que é a seguinte. Vou isolar aqui. Toda a face, aqui eu tenho uma face que está representando o vidro, toda a face, ela tem dois lados. Ela tem um lado visível e o lado de trás dela, que seria o equivalente ao fundo da face. Por que eu estou falando isso? Se tivermos olhando aqui agora o fundo da face, a gente vai ter problema. O reflexo não vai se comportar direito. Então isso é uma coisa que vai ter sempre que ver. E como é que eu vejo se aqui está o fundo da face ou a frente da face? Eu clico na minha face, vou primeiro converter em poly, se caso não esteja convertido em poly. Venho aqui no polígono, seleciono a minha face. Dependendo do tom de vermelho, se for um vermelho escuro é o fundo da face, se for um vermelho claro é a frente da face. E como é que eu sei os dois vermelhos? Você pode usar um comando que é inverter face. Então selecionei aqui a face, venho aqui, eu tenho flip. Ó, eu apertei flip, ficou mais claro. Apertei flip, ficou mais escuro. Então o que acontece? Nós não estávamos vendo a frente da face, nós estávamos vendo o fundo. É por esse motivo que no meu render não saiu reflexo. Ó. Apesar de ter colocado reflexo no material, não tem reflexo no vidro. Então isso é uma coisa que tem que verificar. Você tem que estar sempre olhando a frente da face. Então novamente aqui, polígono, flip, ó, vermelho claro. O outro, vermelho claro. Então vamos renderizar novamente. Está marcada a região. Agora veio o reflexo. Então é preciso ficar atento a essa questão do fundo de face e frente de face. Então fundo de face não funciona direito o reflexo. Então para água, para vidro e outros objetos tem que ficar atento se está com fundo de face. A mesma coisa o vidro do lado aqui, ó. Fazer o render do lado. Agora vai aparecer correto o reflexo. Então sempre verifiquem, faz o flip, verifica se você está vendo a frente ou o fundo da face. Vermelho claro é a frente, vermelho escuro é o fundo da face. Continuando aqui no material. Então, transparência, valor 1, não esqueçam de corrigir o IOR. E eu tenho o glossiness, é a mesma coisa do reflexo. O que ele fazia no reflexo? O glossiness, se eu baixava, ficava desfocado. Agora o glossiness, se eu baixo, fica desfocado. Só que agora não fica desfocado o reflexo, fica desfocado a transparência. Então eu estou vendo nítido, eu estou vendo ali meu guarda-corpo de forma nítida, minha proteção. Se eu pegar e baixar o valor de glossiness, eu não vou ver nítido através do vidro mais, vai ser o vidro jateado. Aqui o preview tem um bug já há muitos anos, nunca arrumaram, ele não mostra desfocado aqui, embora outros renderizadores mostram, mas ele já está desfocado pelo fato de estar 0,53 no glossiness aqui. Então se eu renderizar, já vou ver desfocado através do vidro. Então vamos abrir a caixa aqui. Vou baixar o render ali para fazer o render até aqui. Ó, o aspecto de vidro jateado. Então observamos aqui o desfoque. Às vezes é comum confundir o desfoque que está acontecendo aqui através do vidro com o reflexo. O reflexo está nítido, mas o desfoque não está. Para ficar bem evidente isso, eu vou fazer o seguinte, vou fazer um outro render. E eu vou tirar o reflexo todo do material aqui. Porque aí não vai ficar confundindo. Uma coisa é o reflexo que está nítido, mas a refração, o que eu estou vendo através do vidro, isso está desfocado. Vou fazer até um render maior. Ó, 0,53. Vou até aumentar um pouquinho para não ficar muito desfocado, mas vamos ver o desfoque agora.
Então o vidro agora vai sair sem reflexo, mas vai sair desfocado, para mostrar o efeito do glossiness. Agora ficou bem evidente, ó. Ficou desfocado, então o reflexo não confunde, ó. Então ó, é como se fosse um vidro jateado. E daí observa que ele desfoca, e eu vou chamar a atenção para um detalhe, ó. Ele faz, ó, umas manchinhas, ó. O que é essas manchinhas? É na hora de desfocar, o cálculo computacional faz essas manchinhas, e isso aí é possível de ser corrigido. Se essas manchas estiverem feias, você pode melhorar a qualidade do desfoque, seja para reflexo, seja para transparência. Observe esse parâmetro aqui, ó. Tanto no glossiness de reflexo quanto no glossiness de transparência, existe um valor chamado, um parâmetro embaixo chamado glossy samples. Glossy samples nada mais é do que a qualidade. Ele só vai habilitar quando baixar de 1, ó. Por quê? Porque tem desfoque. É para melhorar a qualidade do desfoque. Então aqui, ó, glossy samples está 8, eu vou botar um valor mais alto, vou botar uns 30 já para dar diferença, para a gente ver como é que acontece quando aumenta a qualidade do desfoque. Basicamente o que vai acontecer é que essa parte que está mais pipocada aqui vai ficar lisinha, vai ficar liso. Eu vou fazer um render region bem ali para comparar. Só que cuidado, quando a gente mexe em qualidade, a gente sempre mexe no que a gente mexe no tempo de render. Então aqui nessa região eu vou aumentei o quality, vou renderizar aqui e vou comparar essa parte com a que vai ser renderizada. Ó, como ficou mais liso, ó, aqui está mais liso do que aqui. Podemos até aumentar, já que foi rápido o render, fica mais evidente a diferença. Vou colocar 90, renderizar de novo. Olha a qualidade, ó, aqui ficou lisinho, aqui está pipocado. Então aqui era 8 de glossy samples, aqui já é 90. Só que aqui, lógico, fiz um pedaço pequenininho da imagem, uma imagem inteira, isso aqui vai levar a render muito demorado. Então isso aqui, ó, toda vez que você vê glossy samples, tá ligado à qualidade no desfoque. E não tem só samples na parte de desfoque não, ó. Vou dar uma olhada em outra parte aqui, ó. Olha ali, ó. Também tem pipocado aqui, ó. Só que esse pipocado não é de reflexo, nem de transparência. Esse pipocado é de quê? É de sombra. Também resolve aumentando a qualidade, aumenta o tempo de render. Já vou colocar o quadrado aqui, ó. Vou mostrar para vocês que é o mesmo parâmetro. Então vou clicar na minha luz aqui em cima. Vou clicar na minha luz aqui em cima. Tem que abrir de novo a caixa de render para ele liberar para selecionar. Tem que apertar o X ali, pronto, agora seleciono minha luz em cima e venho lá embaixo, ó, Modify, seleciono a luz, Modify, vou puxando, ó, Shadow Samples. Quando eu vejo samples é qualidade, por isso está desfocado a sombra lá, está pipocado. Então também aqui se eu aumentar para 512, o que vai acontecer? A sombra ali vai ficar melhor. Então vamos fazer um testar. Então aqui a sombra está com esse aspecto. Vou clonar e vou renderizar com parâmetro de mais qualidade na sombra. Então quando você encontra samples, não só no Mental Ray, achou samples, sempre está conectado à qualidade. Então ele melhora a sombra, melhora desfoque, melhora reflexo. E sempre ligado a desfoque. Melhora reflexo desfocado, melhora transparência desfocada, melhora sombra desfocada. Então aqui eu tenho sombra desfocada, que é feita pela Target Light. Então aqui, ó, como ficou liso, e vamos comparar como que era sombra. Então como era com 32 de sample e agora com 512 de sample.
A diferença aqui é na qualidade da sombra. Então fiz aqui saí um pouco do material, fui para luz e sombra, mas para comparar, porque o parâmetro é o mesmo. Viu samples, pensou qualidade do desfoque. Viu samples, esse desfoque pode ser de reflexo, pode ser de transparência ou pode ser de sombra, como foi o último que nós vimos. Vou colocar aqui de novo 32 para o render não ficar demorado. E aqui vou voltar para 8, nós já vimos o que significa esse ajuste. Então, vimos a questão da transparência, reflexo, qualidade do desfoque, qualidade do desfoque, índice de refração. O que nós vamos ver agora aqui? Vamos colocar de novo o material opaco, 0 em transparência. Aqui, esse glossiness não tem sentido nenhum se a transparência não acontecer, assim como esse também não faz sentido nenhum se não houver reflexo. E vamos agora trabalhar a questão da textura. A textura, ela entra aqui no Diffuse Color Map. Vai ter uma aula específica que vai falar só sobre textura, que tem conceitos e tudo isso. Não haverá vídeo sobre isso no primeiro momento, pode ser que tenha, mas eu vou tratar a textura aqui enquanto background. Já foi mostrado alguma coisa no vídeo de HDRI. Vou colocar de novo uma imagem no fundo da cena, e eu acho importante que essa imagem no fundo da cena ela seja montada como material. E aí vem uma outra dica que eu vou falar. Você acabou de montar o material, aplicou, está nas almofadas aqui, não usa esse. Se eu colocar uma textura de céu, vai cair nas almofadas. Deixa esse aqui e monta um outro aqui. Vou começar um outro. Vou tirar o reflexo. E aí este outro material vai ser para fazer background, fazer o fundo da cena. No vídeo do HDRI eu falei que não havia necessidade obrigatória de montar material. Não há, mas eu acho interessante montar o material porque você pode controlar vários aspectos do mapa que você vai colocar de textura, né? Você pode querer fazer uma composição com outros, e para você compor vários mapas você precisa de material. O que são os mapas que eu estou falando? Os mapas que eu estou falando é aqui, ó. Vocês vão observar que eu tenho dois componentes, materiais e mapas, que são os maps. O que é a diferença entre eles? Um é esse azul, que é o material principal, e o outro são os verdes, que são componentes que ficam plugados no material. Então existe uma hierarquia. Um material é composto de vários maps. Nunca um map vai conter um material, é sempre um material que contém um map. Cada map desse faz uma coisa diferente. E aí você tem que ir conhecendo cada um deles para ver o que cada um vai fazer. E eles se encaixam nessas linhas dependendo da característica. Por exemplo, não se usa mais, mas por exemplo, aqui tem Ray Trace. Ray Trace é um map que só faz reflexo. Então no 3ds Max, antes de a gente usar renderizador, a gente usava esse aqui, Ray Trace, em Reflection, que aqui nem tem um específico. Então cada um faz uma coisa. Esse aqui é só para fazer gradiente. E eu tenho este aqui, ó, que já vimos no HDRI, que serve para mim pegar uma imagem que eu fiz download no computador. Então aqui, em bitmap, ó, eu pego, no caso, uma imagem que eu fiz download. Então no caso aqui, na área de trabalho eu tenho aquela imagem do HDRI, vou dar Open, que eu usei lá no HDRI. Então eu tenho aqui, ó, uma imagem para colocar no fundo da minha cena. E o que acontece? Olha a cor de cada um é verde, o outro é azul, e os maps ficam plugados no material. Então, como eu quero usar essa textura para estar com a característica somente vamos colocar nesses termos, ela de aparência, ou seja, eu não vou usar essa textura para reflexo, nem para transparência, não vou usar essa textura para alto relevo. A única função dessa textura vai ser a aparência. Então, quando eu vou usar simplesmente para texturizar, a aparência simples, eu plugo no Diffuse Color. E aí eu tenho, como eu mostrei no HDRI, as propriedades do material, e 2 cliques, agora eu tenho as propriedades do map. Aqui são as propriedades do map, e aqui eu tenho as propriedades do material. Então, o material pode ter vários maps, vários. Por isso que às vezes é interessante você plugar para fazer o material de background.
para fazer o material de background, você plugar o map bitmap no material, porque se você precisar compor essa imagem com outras características, aí você pode plugar outros maps e o resultado vai ser a mistura dos maps que você vai colocar. Por exemplo, adicionar o color map, você quer botar uma cor adicional, fazer uma outra, combinar essa com outra textura, é bom fazer em cima do material. Agora, se você não vai fazer composição, poderia usar só o map mesmo, sem estar plugado no material. Vou dar 2 cliques aqui para ver as características do map. E como eu vou trabalhar isso aqui no fundo de cena, não é texture, é environ. Então, texture é só se você for texturizar um piso, uma almofada, um objeto 3D. Se você não vai texturizar um objeto 3D, é sempre environ. E essa textura aqui eu vou colocar no fundo da minha cena. Então, relembrando lá o vídeo de HDRI, eu vou aqui em Rendering, Environment. Environment é o fundo da minha cena. E aí eu vou usar o mesmo que eu montei esse material aqui, eu vou pegar esse fiozinho aqui e vou plugar lá. Quando eu soltar em None, sempre é Instance. Por quê? Porque quando eu altero aqui, altera lá. Cria uma conexão entre essa textura e a que vai no fundo da cena. Então já está colocado uma textura no fundo da cena. Você ainda não vê na viewport, que tem que habilitar. Vamos habilitar. Para o render já está habilitado. Então vamos em mais, configure viewport, background, use environment background, aplicar para vista ativa, está lá no fundo da minha cena já a textura. Então essa sala aqui posso já fazer como se fosse, vou colocar de novo transparência do material, vermelho. Então, novamente transparência e um pouco de reflexo. Então já posso fazer como se essa sala fosse de frente para a praia ali. Então para fechar aqui, vamos fazer um render, ver como é que ficou. Vamos só fazer sem desfoque, né, a transparência. Está sem desfoque a transparência. Sem desfoque para o vidro ficar certinho. Vamos ver se esse vidro aqui, como é que está, se ele está invertido ou não. Estava invertido também, estavam todos invertidos, para o reflexo sair certo. Então vou fazer aqui uma janela de render. Vou botar um pouquinho de reflexo maior e render para ver como é que ficou. Lógico, isso aqui é só um exemplo, não está batendo aqui o fundo com o sol entrando, tudo isso tem que ser visto com atenção, mas o foco aqui é só mostrar mesmo material, tanto profundo como material aqui colocado em objeto 3D. Então tá aí o render. Então é isso, de material básico, início de material é isso. Nos próximos vídeos iremos se aprofundar em vários detalhes de material.